Paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, irmãos. Eu gostaria de deixar uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Tenho meditado bastante nessas passagens e o Senhor tem falado grandemente comigo. Hoje eu quero estar enfatizando sobre as promessas de Deus na nossa vida. Todo mundo, quer que as promessas de Deus se cumpram. Todo mundo quer receber aquilo que o Senhor prometeu. Mas muitos irmãos esquecem que para alcançar a promessa tem que passar por muitas coisas antes. Eu quero estar lendo para vocês no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 6, que diz assim: Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Amém, irmãos? Todo mundo conhece a história de Moisés no Egito. Todo mundo sabe que o Senhor levantou Moisés para salvar o povo dele, tirar o povo da escravidão do Egito que eles estavam vivendo e guiar eles até a terra prometida. E assim o Senhor fez, Moisés tirou o povo do Egito e foi com eles para o deserto. Irmãos, muitas das vezes a gente fala em deserto, as pessoas ficam com medo, se assustam. O deserto, irmãos, ele não é uma coisa assim ruim. É onde o Senhor vai te formar, onde o Senhor vai trabalhar, onde o Senhor vai te transformar, vai arrancar aquilo que não agrada. Vai te tratar primeiro para que você venha alcançar a promessa. E é isso que eu quero enfatizar hoje. A promessa de Deus. Muitas pessoas acham assim, o Senhor me prometeu. Vamos supor, Deus me prometeu algo ontem, eu já quero que hoje se cumpra. Mas, irmãos, meditando na palavra do Senhor, eu vejo que não é dessa forma. A terra prometida não foi entregue a eles assim que foi prometida. O povo teve que enfrentar muitas coisas no deserto. Desafio, a fé deles foram provadas, enfrentaram inimigos, batalhas, muitos morreram. Tiveram que aprender a obedecer à voz de Deus e muitos não obedeceram. E aqui, irmãos, fala nesse versículo que eu li, fala assim, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, andaram 40 anos, até se acabar toda a nação. Homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, a quais o Senhor tinha jurado que não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Essa terra foi prometida e muitos não tiveram nem o privilégio de ver a terra. Moisés foi o único que pôde avistá-la, Nem todos viram a terra prometida. Sabe por quê, irmãos? Aqui fala, não obedeceram à voz do Senhor. Irmãos, a promessa, ela cumpre sim. O Senhor é fiel. Mas, irmãos, eu quero dizer também que vai ter promessas que você não vai alcançar por causa da desobediência ao Senhor. O povo pecou muito contra Deus no deserto. O povo fez muitas coisas que não agradavam o Senhor. O Senhor falava para não adorar outros deuses e o povo idolatrava outros deuses. O Senhor falava para não adulterar, eles adulteravam. O Senhor falava para não roubar, eles roubavam. O Senhor
falava inúmeras coisas que não eram para eles fazer e eles faziam. Faltava fé no povo. Mesmo diante de tantos milagres que eles já tinham visto tantas coisas assim que Deus fez, o maná caiu do céu, o mar vermelho se abriu, e foram inúmeras coisas que Deus fez ali. Mesmo assim, eles não temiam o Senhor. Até um ponto que chegou que Deus teve que chamar Moisés e escrever a tábua dos 10 mandamentos, porque o povo estava totalmente sem direção, fazendo o que queria. Irmãos, e não é diferente nos dias de hoje. Nós vemos o quanto as pessoas estão fazendo o que querem, andando conforme sua própria vontade, não estão andando conforme a vontade de Deus. E o Senhor não tem se agradado disso, irmãos. Eu falo que essa pandemia que chegou sobre a Terra, não falo só aqui no Brasil, mas sobre a Terra, não foi o Senhor que criou, não foi o Senhor que soltou esse vírus, não foi, mas o Senhor está permitindo para que o povo venha se converter dos maus caminhos, venha ouvir a voz de Deus, obedecer e aprender a ter temor, porque o amor das pessoas estão se esfriando e as pessoas não têm mais temor a Deus, não querem saber de obedecer a palavra de Deus, não querem saber de andar conforme as leis de Deus. Irmãos, isso é muito triste, porque muitos deixam de receber a bênção, a vitória, o cumprimento das promessas por causa da desobediência ao Senhor. Irmãos, e eu meditei no livro da passagem da história de Moisés, meditei no livro de Josué, meditei nos livros à frente, Juízes, no livro de Samuel, o tempo todo, passando de geração em geração, o povo transgredia ao Senhor, o povo pecava contra Deus, o povo abandonava os caminhos do Senhor. E engraçado, irmãos, que na hora do aperto, do desespero, eles clamavam ao Senhor. Eles faziam isso, irmão. Quando os povos inimigos vinham sobre ataque contra eles e eles estavam andando de maneira que não agradava o Senhor, muitas das vezes eles eram derrotados, muitos do povo de Israel eram destruídos. E quando eles viam isso, eles corriam de volta para a presença de Deus. Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. Olha por nós. Envia um juiz, envia um profeta, envia alguém para falar conosco. Às vezes já tinha um profeta ali, eles iam até o profeta e pediam para o profeta orar por Deus, para Deus perdoar eles. E, irmãos, foi constantemente assim, passando de geração em geração. O povo nunca aprendia. Eles ficavam um tempo correto com Deus, ia lá, pecava de novo. Ficava um tempo andando conforme a vontade que Deus queria, aí morria às vezes o que estava ali, né? O sacerdote, o juiz, o profeta morria, eles iam lá, fazia tudo de novo, adorava os deuses, pecava contra o Senhor. E o Senhor vendo aquilo tudo, vendo aquilo tudo. E, irmãos, muitas derrotas do povo de Israel foi por causa da desobediência ao Senhor. Muitos não entraram na terra prometida por causa da desobediência ao Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Eu quero falar para você que se Deus te entregou uma promessa e ela não cumpriu ainda, olha, são 3 etapas que há no cumprimento da promessa. O trabalhar de Deus, só Deus sabe os mistérios do Senhor. A gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes ele fica em silêncio, às vezes ele fala. Ele faz conforme a vontade e o querer dele. Irmãos, e eu falo que são 3 etapas. Meditando na palavra do Senhor, né, sobre o que o povo de Israel passou. 3 etapas que eu vi eles enfrentando. Foram provas, dificuldades. A fé deles foram provada a todo instante e tem um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus não é o nosso. Então, irmãos, a gente tem que estar ciente. Para a gente alcançar uma promessa,
inclusive se for promessa de ministério, de algo forte assim, irmãos, vai ter obstáculo, vai ter deserto, vai ter prova, vai ter aflição. A nossa fé vai ser provada, vai ser testada para vermos se somos fiéis mesmo ao Senhor, se somos obedientes ao Senhor, se temos temor ao Senhor. E vai acontecer no tempo determinado de Deus. Ela não vai acontecer do dia para a noite. Às vezes, há algumas promessas que Deus realiza rápido, mas há promessas que demoram. Eu já vi testemunhos de pregações que pessoas demoraram 10 anos para o cumprimento da promessa. Então, irmãos, a gente tem que ter ciência disso. A gente tem que fazer a nossa parte andando corretamente com o Senhor, para que o Senhor possa manter a fidelidade conosco. Porque o Senhor é justo, irmãos. Ele é um Deus de amor. Deus fala, mas Deus me ama. Deus não vai permitir que eu passe por isso. Mas Deus cuida de mim, Deus olha por mim. Sim, irmãos, ele faz isso. Deus é amor, mas ele é justiça também. Se ele vê um pecado, ele não vai encobrir esse pecado, irmãos. E nem vai passar a mão na sua cabeça fingindo que você não fez nada, irmãos. Porque todo pecado tem uma consequência. Todo pecado acarreta uma consequência, irmãos. E eu acho muito bonito, irmãos, que o livro de Josué, após a morte de Moisés, Josué foi levantado. E, irmãos, ele foi um homem temente a Deus. Deus estava ali presente na vida de Josué, a gente vê. Há uma passagem que fala que eles estavam para atravessar o Rio Jordão para chegar na cidade de Jericó. Eles tiveram que lutar pela promessa, porque na terra que Deus havia prometido eles, havia povo inimigo que eles tiveram que lutar para conquistar. Por isso que eu falo, a promessa não é fácil assim não, você não ganha ela assim não, você tem que lutar pela promessa. E quando eles estavam atravessando, Josué ordenou que os sacerdotes levassem a Arca da Aliança na frente. Eu acho interessante, irmãos, que o Rio Jordão, ele era um rio que as águas eram movimentadas, né? E talvez era até impossível para eles atravessar, né? Mas assim que os sacerdotes que estavam carregando a arca botaram o pé nas águas, né, para poder atravessar, que chegou a Arca da Aliança, o rio se abriu, as águas se abriram e eles passaram a seco, como aconteceu no Mar Vermelho. Irmãos, o que eu quero enfatizar, quando a presença de Deus está na frente, o milagre acontece, o sobrenatural acontece. Então, irmãos, nós devemos sempre andar com a presença de Deus em primeiro lugar, sempre à frente a presença de Deus. Por isso que fala naquela passagem, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, você colocando o Senhor à frente de tudo, você colocando Deus à frente, a presença de Deus acima de tudo, irmãos, é só milagre, é só sobrenatural, é só vitória, é só bênção, irmãos. Você tem que colocar a presença do Senhor na frente mesmo, na frente da batalha, na frente da aflição, na frente do cumprimento da promessa, para que as coisas sobrenaturais de Deus aconteçam, os milagres de Deus aconteçam. Irmãos, e quando a presença de Deus está na frente, o inimigo ele se assusta. Porque quem é o inimigo diante do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Altíssimo, o que é o Alfa, o Ômega? Quem é ele, né? O povo se assustava. Na palavra fala que quando eles viam que a Arca da Aliança estava chegando, o povo inimigo temia. Eles ficavam com medo, porque sabia o Deus poderoso que o povo de Israel servia. Era aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que lançou as pragas no Egito, aquele Deus que envergonhou Faraó. Então eles temiam quando a presença de Deus chegava. Eles tinham temor, fugiam apavorados. Eles já ficavam até fracos na batalha, porque eles tinham medo desse Deus poderoso, desse Deus grandão. Então, irmãos,
Quando você coloca esse Deus Todo-Poderoso na frente, a presença de Deus na frente, o inimigo foge, ele parte em retirada. E eu creio, irmãos, que em nome de Jesus, mediante ao que estamos enfrentando, né, na terra, nós sabemos que são os princípios das dores. Nós sabemos que o Senhor Jesus está por vir. Nós não sabemos o dia nem a hora, que a palavra de Deus fala que ele virá como um ladrão, que nós não sabemos quando, né? Vai ser num piscar, né? Um fechar e piscar de olhos. A gente não sabe quando será, irmãos, mas nós precisamos estar preparados. E, irmãos, eu aconselho, um conselho assim, muito abençoado que eu vou dar para os irmãos. Coloca o Senhor na frente. Sai da zona de conforto. Porque eu fiquei muitos dias assim, caída, muitos dias assim, fraca espiritualmente, porque a gente é carne, a gente é humana, a gente também se assusta, né? E eu tive perdas, né? Perdi familiares e a gente fica assim, bem abalado, né, com tudo que tá acontecendo e a gente acaba perdendo o foco. Mas eu louvo, glorifico a Deus porque Deus tem me despertado, né, para buscar a presença do Senhor, irmãos. E eu quero estar falando com os irmãos também outro detalhe que tem a ver também com tudo que está acontecendo, né? Tem uma passagem em 1 João que fala: não ameis o mundo nem o que há no mundo, né? E, irmãos, a gente vê muitas pessoas agarradas às coisas materiais, às coisas deste mundo, as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Tem muitas pessoas presas nisso, irmãos, e a palavra de Deus fala que essas pessoas que estão agarradas às coisas terrenas vão ficar para trás. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério mesmo. Deus permitiu que o que está acontecendo, a gente tivesse um momento de intimidade com o Senhor, voltasse ao primeiro amor, voltasse àquela busca fervorosa. E a gente vê que não é o que está acontecendo, né, irmãos? A gente vê pessoas ao nosso redor, né? Ou às vezes até a gente mesmo, porque a gente é falho, né? A gente vê que a frieza espiritual tá tomando mais conta ainda da vida das pessoas. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor tá permitindo isso tudo que tá acontecendo para as pessoas se converterem dos maus caminhos, para as pessoas se arrependerem, para as pessoas voltarem para o caminho do Senhor, voltarem ao primeiro amor, dedicar mais ao Senhor. Irmãos, é tão sério. Se parar para pensar, olha quantas pessoas estão morrendo, irmãos. E a gente, muitas pessoas não nem para pensar, porque às vezes não é familiar, né? São pessoas distantes, longe. Mas, irmãos, para pensar quantas almas devem estar perecendo com essas mortes, né? Porque nós sabemos que após a morte há dois caminhos, o céu ou o inferno, ao caminho da salvação ou o lago de fogo. E, irmãos, para pensar quantas almas estão morrendo, irmãos. Para onde essas almas estão indo? Para onde essas almas vão, irmãos? Essas pessoas que estão falecendo aí com esse vírus ou outras doenças, porque o que mais a gente está vendo agora nesse tempo, nesse 2020, são pessoas falecendo, irmãos. Eu perdi pessoas da minha família. Pessoas que eu queria ter tido, assim, mais tempo, mais força, mais ânimo para ter evangelizado mais, falado mais dos caminhos do Senhor.
para essas pessoas, irmãos, alcançarem a salvação. Porque é muito sério, irmãos. As pessoas estão perecendo, irmãos. Você não sabe o dia da manhã, você não sabe. Você pode estar fazendo a sua parte, mas o Senhor tem toda a autoridade sobre todas as coisas e você não sabe quando vai chegar o seu dia. Irmãos, isso é muito sério. Comece a examinar como está a sua caminhada, a sua vida com o Senhor. Se você tem sido um filho, um servo obediente, se você tem fugido da aparência do mal, se você está se contaminando com as coisas desse mundo. Ontem eu estava vendo um culto online, porque devido ao que está acontecendo, por eu estar gestante, eu estou evitando um pouco, tá indo nos cultos na minha igreja. Gostaria muito de estar lá com meus irmãos, mas eu estou fazendo a minha parte. E eu estava vendo um culto ontem online que falava assim, não adianta só a pessoa falar que o coração serve a Deus, mas Deus não quer só o coração, irmãos. Deus quer corpo, alma e espírito também. Não adianta a pessoa viver conforme ela quer, conforme ela acha que tá certo e falar que o que importa é o coração, sendo que Deus também vai examinar a alma e o espírito. Como tá a sua espiritualidade com Deus? Como tá? Você tem andado corretamente com o Senhor? Você está tendo intimidade com o Pai? Você está respeitando as leis, os mandamentos do Senhor? Porque eu sempre falo, as leis não é só os 10 mandamentos, irmãos. A palavra de Deus é cheia de leis, é cheia de ensinamentos, cheia de regras. Regras, irmãos, que é para o nosso próprio bem. É uma cerca, é um muro de proteção que o Senhor fez para que a gente venha ser poupado de muita coisa, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele não ia escrever essas leis aqui para nos prejudicar, ele escreveu essas leis para nos guardar, para nos proteger, é por amor que ele escreveu essas leis na Bíblia. E muitos acham assim, eu não vou ser cristão, não vou ser crente, porque esse tem um monte de regra, tem um monte de coisa que não pode. Eu prefiro ficar aqui no mundo fazendo as coisas que eu posso. Pra que eu vou ser crente? Pra ficar, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não poder fazer aquilo. Mas eles não entendem que é uma proteção de Deus. É Deus protegendo, é Deus guardando, é Deus livrando, é o amor de Deus. As leis é isso, irmãos, é o amor de Deus, é proteção divina. Irmãos, enquanto o povo aqui, da palavra foi desobediente ao Senhor, eles perderam o cumprimento da promessa, eles perderam batalhas, eles perderam vida, pereceram no deserto, nunca saíram do deserto, irmãos. Isso é sério. Você quer continuar nesse deserto aí de aflição, de dor, de sofrimento, sendo que é chegar do outro lado e cantar um hino da vitória? Não, irmãos. Obedece. Obedece a palavra do Senhor, obedece os ensinamentos do Senhor, irmão. É simples. É simples. Tem gente que fala assim: coitada de mim, não vou conseguir a salvação nunca. Porque é impossível. Não existe pessoa santa. Não existe pessoa perfeita. Realmente, irmãos, não existe. O Senhor Jesus foi o único perfeito, o único santo aqui nessa terra, irmão. Mas nós temos que nos esforçar. A palavra de Deus fala: esforça-te e tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor está querendo dizer que a gente também pode vencer, irmãos. Para a gente nos esforçar, esforçar a viver a palavra de Deus, esforçar a andar conforme Deus quer. Tem gente que fica falando assim, nossa, tem gente que olha pro crente e fala assim, gente, mas por que eu vou ser crente não? Esses crentes passam tanta prova. Ah lá, é crente e tá passando fome. É crente e tá pedindo as coisas dos outros. É crente e tá doente. É crente isso, é crente aquilo. Irmãos, mas ninguém entende o trabalhar de Deus. Deus corrige aquele que ele ama. Ele corrige aquele que ele ama. E tem muitos crentes na presença do Senhor fazendo coisa errada. Por isso que às vezes passa muita prova, muita aflição, muita luta. Porque o Senhor quer corrigir, o Senhor quer botar da maneira que ele agrada. Irmãos, eu falo porque eu vim do mundão, irmãos.
E eu fiz muita coisa que não agradava o Senhor lá no mundo. E na minha caminhada também eu tive algumas falhas na presença do Senhor que acarretaram consequências. E hoje, irmãos, eu já passei por desertos, passo por lutas, por aflições, mas eu sempre falo com o Senhor, Pai, eu entendo o porquê disso aqui. Às vezes no início a gente fica assim, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Mas aí depois você para, analisa, nossa, Senhor, eu fiz isso aqui. Foi por isso que eu tô passando isso. Nossa, pai, eu pequei nessa área aqui, ó. Às vezes a pessoa deixa passar despercebido, né? Acha que por ser crente é perfeito demais, né? Santarrão. Mas às vezes a pessoa fez um pecado assim que vai ter acarretado aquela consequência, irmãos. Então a gente tem que ser vigilante, a gente tem que buscar a presença de Deus, andar com a presença de Deus na nossa frente para as coisas darem certo, ter fé, irmãos, acreditar no Senhor, né? Mesmo em meio a isso aí que a gente está vivendo, eu creio que vai chegar o tempo que isso vai findar em nome de Jesus. Infelizmente, estamos tendo muitas perdas, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, que eu peço que muitos venham se converter, se arrepender, né, e venham vir para o caminho do Senhor, irmãos, porque é sério demais, irmãos. Tem muita gente brincando, crente mesmo dentro da igreja brincando, irmãos, com coisa séria. Irmãos, a palavra de Deus fala, aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vai chegar o tempo de apostasia nas igrejas, já existe um pouco, mas vai chegar o tempo que vai estar muito mais aflorado a apostasia. Irmãos, tem muito crente que tá com pezinho no mundo, pezinho na igreja, irmãos. O Senhor não tá agradando disso não, e o Senhor vai passar a peneira. O Senhor vai tirar o joio do meio do trigo. O Senhor vai ver, você não quer não? Quer levar a sério a minha palavra não? Não quer andar corretamente com a palavra não? Então peraí, você vai ser tirado fora. Infelizmente vai ser isso. A palavra de Deus fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ah, Senhor, mas em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós malditos. A palavra de Deus fala, irmãos. Então a gente tem que ser vigilante. Não é todos os crentes que estão dentro da igreja vai ser salvo, não, irmãos. Tem muito crente fazendo coisa errada, coisa que não deve. Andando em dois caminhos, andando com o mundo e andando com Deus. Ué, que isso, irmãos? Há um único só Deus, ué. Ou serve Deus ou serve o mundo. Não existe isso não, irmãos. Eu estava vendo uma pregação que falava sobre cristãos não estar vigiando, irmãos, com internet e com televisão. Tá deixando o mundo entrar dentro da casa da pessoa através desses meios. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu tenho falhas, eu tenho pecados, não sou perfeita não. Mas nessa área eu sou muito vigilante, irmãos. Nessa área de rede social, nessa área de internet, nessa área do que assiste. Graças a Deus, o Espírito Santo tem me despertado, me incomodado nessa área. Irmãos, eu fico vendo o tanto de crente corrompido por causa de rede social, de internet e de coisas seculares que passam na televisão, irmãos. Ó, hoje em dia, Netflix, se você pegar essas séries que estão lançando aí, ocultismo, feitiçaria, macumbaria, é tudo assim. Você vê séries falando sobre o anticristo, quem tiver com discernimento, percepção, vê cenas que mostram, né, a vinda do anticristo. Quem tá ligado aí tá percebendo isso. É séries malignas, é séries que mexem com ocultismo, né? Aquelas magia negra ali, ó. É série até do diabo, irmãos. Até série do diabo, botou o diabo bonzinho lá e tem gente vendo aquilo, irmãos. Olha a falta de vigilância do povo, dos crentes, irmãos. É série de tudo quanto é jeito e o pessoal tá deixando isso entrar pra casa fora. Tá deixando entrar, tá deixando entrar. E não tá tendo noção do que tá fazendo, irmãos. Porque você tá abrindo uma brecha pro inimigo entrar dentro da tua casa. Você tá abrindo a brecha de te levar para as coisas do mundo.
pro acomodismo, pra zona de conforto. O inimigo tá usando isso tudo como estratégia, irmãos. E muitos não estão ligados nisso. Hoje em dia, esses aplicativos